Olá, eu me chamo Alda, sou nutricionista formada há 10 anos. Parece pouco, mas não, é muito, né? Hoje eu atuo como nutricionista RT, responsável técnico da alimentação escolar do município de Irecê. E hoje eu trago aqui para vocês algumas informações que foram passadas pelo FNDE sobre a execução do PENAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, né, para o fornecimento de alimentos para os alunos nas escolas. Houve algumas mudanças por conta de uma nova resolução que foi lançada em 2020, né, que é a resolução número 6 de 2020, que foi a grande mudança principal foi a como que eles classificam os alimentos, né? Na resolução anterior de 2013, os alimentos eram classificados como alimentos básicos. E nessa nova resolução 2020, os alimentos eles passam a ter 4 classificações. Essas classificações foram baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira. E quais são elas? Alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados, ultraprocessados e ingredientes culinários, né? Essa classificação ela foi retirada do Guia da Alimentação para a População Brasileira. Esse guia foi publicado em 2014, né, onde ele fala como que deveria ser a alimentação da população, com base em uma pesquisa realizada em todos os municípios, em todos os estados brasileiros, né? Quem tiver curiosidade de conhecer o guia ele está disponível nas plataformas digitais aí do governo federal, né, principalmente do Ministério da Saúde, tá? É só colocar lá no Google Guia de Alimentação para a População Brasileira, vocês encontram ele. E vocês também vão encontrar o Guia para Crianças Menores de 2 anos, que também é baseado em cima do Guia de Alimentação da População Brasileira, porém só foi publicado em 2019. E o que é que essa classificação ela vem a dizer? Ela vem dizer o seguinte, que quanto mais natural nossa alimentação for, melhor. E como que trazer esse contexto para dentro das escolas? Através da alimentação escolar e também através dos ensinamentos que os professores trazem para a sala de aula, né? Então, se eu for dizer para vocês o que é alimento in natura e minimamente processado, são aqueles alimentos que eu retiro lá, faço a colheita e levo para minha mesa. Quando eu tiro casca, corto, tiro caroço, eu já estou fazendo um processo de processamento desse alimento. Então, eu já processei ele, já tirei partes dele, né? Então, quando eu chamo in natura, eu não tirei nada. Quando eu vou para o processado ou minimamente processado, eu já tive a retirada de partes dele, né? No processamento, eu também posso fazer a adição de alguns ingredientes nesse alimento. Quais são essa adição? A adição de óleos, de gordura, sal e açúcar. Aí eu já chamo o alimento que eu fiz essa adição de alimentos processados, tá? E aí eu sei que o sal e açúcar em excesso, ele pode estar prejudicando a nossa saúde. Mas infelizmente esses são um dos conservantes mais baratos e eficazes que a gente tem para conservar os nossos alimentos. Então a gente precisa ter cuidado ao ingerir esses alimentos que tenham adição de sal e açúcar, né? Os alimentos processados eu posso encontrar eles enlatados, envidrados, né? Basta eu estar olhando aí a rotulagem dele, saber no rótulo quais são os ingredientes que eu coloquei nele para poder saber se ele realmente é processado ou se ele muda de classificação e vai para o ultraprocessado. O ultraprocessado geralmente são formulações culinárias feitas dentro da indústria, que vão fazer o quê? Vão adicionar ingredientes para deixar esse alimento mais tempo na prateleira, ou seja, dar mais vida a ele. Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar no supermercado e olhar na prateleira, vocês vão ver lá a validade de produtos com mais de 2 anos. Imagine aí um produto com 2 anos de prateleira.
o que não foi adicionado nele para que ele durasse tudo isso. E contudo, essa mudança na nomenclatura, essa mudança na classificação que o FNDE traz para o PENAI, ele traz para melhorar a qualidade da alimentação dos nossos alunos, né? E com isso, ele elabora algumas estratégias para que a gente consiga colocar isso na prática do dia a dia das escolas, no cardápio escolar, né? Fazendo com que a gente se atenha a mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados. Nessa mesma resolução a qual eu estou falando, eles colocam que eu tenho que colocar no cardápio dessas crianças dentro da escola 75% de alimentos in natura ou minimamente processados. Quando eu vou para os ultraprocessados, eu fico só com 20%, porque os outros 5% que fica sobrando entra como ingredientes culinários para o processamento desses alimentos, tá? Além disso, essa resolução, dentro dos artigos que ela apresenta, pede que para cada etapa do aluno na escola, seja ele integral, seja ele parcial, tem um número fixo de refeições, uma quantidade mínima de frutas, legumes e verduras, e também traz no artigo 22 a proibição da compra de alguns alimentos, né, que são de origem de alimentos processados, como por exemplo refrigerantes, biscoitos recheados, bolos prontos, guloseimas, balas, sorvetes, gelatinas, né? Alimentos que são em pó, só para adição de água ou leite, como por exemplo os mingais, né? Então assim, esses alimentos eles estão proibidos com a compra de recurso federal. E aí eu tenho também, nesta mesma resolução, que ele acaba limitando o uso de açúcar, principalmente para as creches, né? O grupo 1, 2 e 3, que são as creches, fica proibido o uso de açúcar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque nossas crianças elas não têm um paladar formado para o doce nem para o salgado. Esse paladar ele vai se formando com o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. E o PENAI, né, o FNDE, ciente disso, e também ciente de que o açúcar não faz bem à saúde, proíbe o fornecimento de açúcar e produtos açucarados para as creches, do grupo 1, 2 e 3. Mas também vale ressaltar, né, que junto com essa resolução foi lançada também uma nota técnica onde a gente ter atenção com o leite, porque leite não é bebida láctea. E às vezes a gente passa despercebido aí no rótulo de alguns preparados lácteos aí que a gente encontra no mercado. Então, o leite, ele na sua composição, ele vai ter apenas leite integral, minerais e algumas vitaminas. Já a bebida láctea, o composto lácteo, quando a gente chega lá no mercado, ele vai ter leite em pó integral, fibras, soros, entre outros ingredientes, tá? E nessa mesma nota técnica, o FNDE e o PENAI, ele libera a compra de fórmulas infantis ou dietas específicas. Para quê? Para aquelas crianças que têm algum problema de saúde e precisem de um leite específico e precisem de uma alimentação mais específica, diferenciada. Lembrando que para que o aluno tenha direito disso, ele precisa de relatório médico, ele precisa de todo um acompanhamento para que a gente também fique ciente de que esse aluno precisa dessa modificação aí no cardápio dele dentro do ambiente escolar. É claro, né, que essa resolução ela é bem mais ampla, não dá para eu falar aqui tudo que ela tem num podcast, mas eu acho que essas informações que eu trouxe hoje aqui para vocês vão ajudar bastante a entender como é a nossa realidade dentro da alimentação escolar dentro do nosso município. Desde já eu agradeço, fiquem com Deus.